Saudamo-vos, irmãos, em Cristo, lembrando do que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações. Foram atendidas nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor. Vinde a Ele todos entoar louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele que nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, deste gozo vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos, ao nosso Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, em que as bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, graça e paz. São 54 anos, uma família que compartilha a esperança. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Salmos 146, verso 5. Você que está em casa, alguns irmãos que estão aqui de forma presencial, sejam todos muito bem-vindos. O nosso coração está cheio de alegria e vamos louvar ao Senhor o hino 398 do cantor cristão, exatamente com o título Sou Feliz. E que assim, você em casa, nós aqui no templo, todos louvando ao Senhor com muita alegria, para que nestes 54 anos de aniversário, nós possamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus e dizer: sou feliz. Se paz a mais do
se me deres gozar, se torna mais forte em sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vez tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Amém. Graças a Deus. Queria convidar o nosso irmão Anderson para ficar próximo de mim aqui no altar e que ele ore nesse momento pela nossa igreja que está completando 54 anos, completou, né, no dia 6, e nós estamos fazendo dias de comemorações. Graças a Deus, temos muitos motivos para agradecer. Sabemos que o mundo passa por um momento difícil, mas a igreja continua orando
intercedendo, e por isso nós confiamos na vitória. Irmão Anderson vai estar agradecendo a Deus pelos 54 anos da nossa igreja, de toda a membresia, e dizer ao Senhor que vamos continuar orando, porque cremos que Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Oremos. Deus de amor, nesse momento, em primeiro lugar, ó Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de termos a oportunidade em adorá-lo, em te servir, ó Deus. Nós te agradecemos também por cada vida aqui representada. Em especial, nós te agradecemos, ó Deus, por esses 54 anos desse ministério, ó Deus. Um ministério, ó Pai, que tem como objetivo, ó Deus, e tem como alicerce a Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por cada pessoa que por aqui passou e que aqui continua, por cada membro, por cada irmão e amigo que permaneceu aqui nessa igreja, Deus. Te agradecemos também pelos líderes, pastores. Te agradecemos por cada um, ó Deus, que faz com que esse ministério continue, que ele dê sequência, ó Deus. Pai, nós te pedimos também por esse culto, por esse momento, ó Deus, o Senhor continue conosco, por meio do louvor, por meio da palavra, Deus. Continue conosco também no decorrer desse dia. No nome santo de Jesus Cristo, amém, ó Deus. Graças a Deus, muito obrigado, irmão Anderson, e obrigado a todos os irmãos que têm orado e que têm o Senhor nos sustentado diante da palavra da oração. Eu gostaria de, nesse instante, convidar o pastor Wendel Magno. Ele estará fazendo uma leitura sobre a missão da igreja, em virtude dos 54 anos do aniversário da nossa amada Igreja Batista da Esperança. Bom dia, meus irmãos, os que estão aqui no templo e os que estão em casa também cultuando ao Senhor. A igreja e a sua missão. Um texto elaborado especialmente para a aniversariante da semana, a Igreja Batista da Esperança. Qualquer entidade, quando se organiza, se propõe a realizar um trabalho, uma tarefa, a alcançar um objetivo. Porém, a igreja não é qualquer entidade, mas a suprema entidade, a sublime organização que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dignou de organizar com o fim de propagar os seus ideais salvíficos e promover os fins do reino de Deus. A Igreja de Cristo, como qualquer organismo espiritual, realiza funções básicas que lhe dão vitalidade. Essa vitalidade espiritual surge em decorrências das funções basilares e essenciais que ela executa. São elas: adoração, evangelização, educação e ação beneficente, principalmente no serviço social. Nossas igrejas batistas, graças à visão organizacional e administrativa dos pioneiros missionários, evangelistas e pastores, tornaram-se referência dentre as igrejas evangélicas do Brasil. Isto em diversos aspectos eclesiásticos, educacionais e espirituais. A missão primordial da igreja, do povo de Deus, é a evangelização. Esta evangelização é do mundo, visando a reconciliação do homem com o nosso Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamarem, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho.
procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. A responsabilidade de evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra pela qual foi comissionada, rogando sempre ao Senhor que envie os obreiros para a sua seara. Por fim, parabenizamos a Igreja Batista da Esperança em razão dos 54 anos de instalação nessa cidade, e louvamos a Deus pelo envolvimento dessa igreja em sua missão, que conforme Mateus capítulo 16, verso 15 diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Que Deus nos abençoe. Agora, como de tamanha importância a missão da igreja, é o Pacto das Igrejas Batistas, que será lido pelo pastor Renato. Pacto das Igrejas Batistas. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando quando possível a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte.
Nesse instante, nós vamos exaltar o nome do Senhor através da devolução do nosso dízimo e da nossa oferta. Você que está aqui presente terá a oportunidade, quando estaremos cantando Quantas Bênçãos no hino 329, vocês virem aqui à frente, depositar o seu dízimo e a sua oferta. Você que está em casa tem a oportunidade de continuar sendo generoso, depositando em nossa conta bancária ou entrando em contato conosco, que iremos até você. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. É com muita alegria que eu gostaria de convidar a irmã Hilda para vir aqui à frente e fazer a oração em agradecimento pelos dízimos e a oferta depositadas no altar. A irmã Hilda, ela é membro fundador aqui da igreja, e nesses 54 anos gostaríamos muito de ouvi-la orando, ela que está aqui desde o início. Louvamos a Deus pela vida dela, representando os membros fundadores da igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e poderoso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque estamos aqui reunidos juntamente com os nossos irmãos, ó Pai,
E na presença do Senhor, nós estamos agradecendo essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Também, ó Deus, te agradecemos por mais um ano que esta igreja está completando. Sabemos que o Senhor esteve conosco e o Senhor está conosco e continuará conosco, ó Deus, dirigindo a nossa vida, nos alertando cada dia mais, Senhor, para podermos fazer a Tua vontade. Entregamos, ó Deus, também os dízimos e ofertas que foram arrecadados aqui, que o Senhor possa estar, ó Deus, usando para a obra do Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Queria convidar o pastor João Pessil, nesse cenário novo aqui. Está aqui, por gentileza, pastor? Mas eu gostaria que o senhor ficasse aqui, só porque eu vou convidar o pastor Wender, ele vai fazer uma oração pela vida do senhor. Faça favor, pastor Wender. Esse pregador aqui é um pregador novato, e nós temos que fazer uma oração a Deus pela vida dele, que mais uma vez estará pregando a palavra de Deus a essa igreja. Daqui a pouquinho ele vai poder falar um instantinho que vai alegrar o nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, queremos agradecer ao Senhor por essas festividades durante a semana, Senhor. Muitos vídeos que nos alegraram, muitas boas recordações, coisas novas que não sabíamos, tudo isso através da memória dos irmãos, dos relatos dos irmãos. E hoje pela manhã, meu Pai, que bom ele estar na casa do Senhor para desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós. E agora, Senhor, aprove ao Senhor na instrumentalidade da palavra do Senhor, através do teu servo, pastor João Pessil Machado, conduzir-nos, ó Pai, aqui neste culto, neste púlpito, as palavras extraídas das Sagradas Escrituras e que venham ao encontro do nosso coração. Toma o teu servo na tua presença. Esta é a oração que lhe fazemos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que bom que nós estamos juntos, alguns aqui presencialmente e muitos conectados lá no seu lar, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Quem sabe alguns estão debaixo de uma árvore, no quintal, lá nos fundos, ou na varanda da frente, dentro de um carro. Não importa o lugar, o importante é que eu e você estejamos, ligados, plugados, conectados com aquele que é a razão da nossa vida. Quero, nesse momento, parabenizar a equipe que preparou, que trabalhou intensamente nessa celebração. Eu não vou citar nomes, só vou me lembrar neste momento que, na ocasião que decidimos essa celebração, passamos para a irmã Giane e ela disse, deixa comigo. E com a parceria, os companheiros, os pares, ela conseguiu, pela graça de Deus, dar-nos esses momentos tão privilegiados, tão inspirativos e inspiradores. Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja, dessa equipe, e de outras equipes que têm trabalhado para que o nome de Cristo
continue sendo glorificado. Uma alegria ver aqui nesta manhã alguns membros fundadores, pelo menos a irmã Hilda. Não sei se o Ilmar estava lá. Estava, irmã? Assim. Mas é muito bom ver os irmãos, saber que Deus tem conservado pela graça de Deus. Coube a mim nesta manhã não repetir o sermão que foi pregado há 54 anos pelo saudoso pastor Alcino Costa, já na glória, e muito meu amigo por muitos anos, visitei-o algumas vezes, não cheguei a saber dele comentar o esboço que ele usou, mas falar nesta manhã sobre o tema do qual ele falou não é difícil, porque falar da igreja verdadeira, falar da igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, nós vamos perceber assim claramente, nitidamente, as características de uma igreja verdadeira, ou de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E o texto que o pastor Alcino usou foi 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele usou versos 13 e 14, mas eu quero desta manhã usar mais alguns versículos, a partir do versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas, segundo era a verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Que Deus nos abençoe na leitura de sua eterna e santa palavra. A verdadeira igreja. Então esse, lembrando mais uma vez, foi o tema, o assunto da mensagem do dia da organização da nossa igreja, da Igreja Batista da Esperança, isto é, em 6 de janeiro de 1967, tendo como orador o pastor Alcino Costa. Desses 54 anos que a igreja está celebrando, pelo menos uns 36 anos eu faço parte dessa história. Cheguei aqui em 1974, fiquei até o início de 77, mas Deus nos mandou para Uberlândia, ficamos lá 11 anos, e depois de 11 anos, em janeiro de 1988, nós retornamos agora, naquela ocasião, com uma família maior. Fomos só com a Cláudia e a Dona Zeli, e voltamos com a irmã Zeli, Cláudia, Marcelo e Marcos. Marcelo e Marcos, que hoje são pastores, servindo a Deus também na obra, tanto como Cláudia. Então, meus irmãos, o texto lido na ocasião, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14, fala sobre
palavra e igrejas de Deus. Como eu disse, eu não tenho a divisão do sermão, mas vamos lá, vamos extrair daqui. Não é difícil falar sobre igreja verdadeira, porque a Bíblia, a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, é muito claro sobre esse tema, sobre o assunto. É só a gente ler, examinar, estudar, e a gente vai ver as características, as marcas de uma igreja verdadeira. Em primeiro lugar, a verdadeira igreja é constituída de todos os crentes no Senhor Jesus. Ela é feita por todos os regenerados, por todos os arrependidos de seus pecados, por todos os convertidos de verdade, por todos que foram lavados pelo sangue de Cristo, por todos que um dia resolveram dar um tchau para o mundo, virar as costas para o mundo e caminhar em direção a Jesus Cristo e o seu Evangelho, como fizeram os primeiros seguidores, os discípulos, os apóstolos, o apóstolo Paulo, como fizeram aqueles 120, aqueles 500, aqueles 3.000, aqueles 5.000, e depois dos 5.000, o escritor, o autor do livro de Atos, que registrou a história do Espírito Santo na vida da igreja, ele fez uma interrupção, porque com certeza perdeu a conta. Perdeu a conta de quantos membros a igreja agora era constituída. E houve uma perseguição em Jerusalém, e eles tiveram que, muitos deles, sair dali para testemunhar de Cristo em outros lugares. E a igreja cresceu. Segundo um comentarista bíblico, Francis Stagg, que escreveu comentando sobre o livro de Atos, ele acha que aquela igreja, nos primeiros 2 anos, deve ter chegado a 20.000 membros. Isso, uma interpretação dele, mas a Bíblia mesmo não diz. Mas, como estava crescendo muito, não é difícil ter 15, 20, 25.000 membros, que a igreja então começou a ocupar os espaços, as cidades. Aí veio a igreja de Colossos, Tessalônica, Éfeso, Filipos, a igreja, as 7 igrejas da Ásia, enfim, a igreja cresceu, e como tem crescido ao longo da história. Em segundo lugar, a igreja verdadeira possui membros que têm as mesmas características, mesmo tendo DNAs diferentes, tendo nascido de famílias diferentes, morando em cidades diferentes, sendo de raça, cor ou condição social diferente, mas dentro do corpo de Cristo, da igreja, tem as mesmas características. Dentro dessa igreja não tem general, não tem capitão, não tem tenente, não tem sargento, não tem cabo, não tem soldado, enfim, todos somos iguais perante o Senhor, porque fazemos parte do mesmo rebanho, fazemos parte do mesmo sentido, do mesmo significado de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos foram nascidos de novo, por intermédio do Espírito Santo, passaram pelas águas, passaram pelo batismo e colocaram uma coisa na mente: servir a Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Em terceiro lugar, a verdadeira igreja tem o direito bíblico de honra e privilégios no presente e as promessas da glória eterna no futuro. Meus irmãos, pertencer à igreja de Cristo é um privilégio que muitos imperadores, muitos reis, muitos governadores, muitos presidentes, muitos homens de nome através do mundo não têm, porque talvez não querem, que é um privilégio para todos. Mas o privilégio, meus irmãos, de servir a Deus, de adorar juntos. Me lembro, certa ocasião, numa igreja lá em Guarapari, encontrando-me com um colega de infância que
pastor também, ele me diz assim, celebrando juntos. Eu, ele, a minha família, celebrando juntos, que coisa boa, a gente poder celebrar juntos. Então, meus irmãos, é isso, nós desfrutamos de honras, de privilégios magníficos. Eu não sei porquê, muitos membros da igreja não reconhecem isso, que é um privilégio fazer parte da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus, e a Ele servi-lo com todas as forças, com toda a intensidade. Em quarto lugar, a verdadeira igreja, ela é a única verdadeiramente apostólica. Se existe uma igreja verdadeiramente apostólica, é a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ela está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e mantém as doutrinas que eles pregaram. Quando o livro de Atos diz, por exemplo, que eles estavam indo pelas doutrinas dos apóstolos, o escritor do livro de Atos estava querendo dizer o seguinte, que eles pregavam o arrependimento, viviam o arrependimento, que eles viviam o perdão, que eles viviam uns aos outros, e como esses uns aos outros era bem visto naquela igreja nascente, naquela igreja primitiva, naquela igreja em Jerusalém. Ninguém dizia que nada era dele, todos tinham tudo em comum, e ninguém passava necessidade, porque eles reconheciam que cada um tinha privilégios e direitos dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, os apóstolos, o que eles pregaram? Eles pregaram arrependimento pela fé, conversão genuína. Eles pregaram que é somente pela graça de Deus que uma pessoa é salva, que não é pelas obras, como disse Paulo aos Efésios, para que ninguém se glorie, que não é por pertencer à igreja que alguém é salvo, mas pela conversão, pelo novo nascimento, proposta de Jesus a Nicodemos. Em quinto lugar, a igreja verdadeira é a única que com certeza permanecerá até o fim. Quando o Senhor Jesus falou sobre igreja pela primeira vez, ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não serão contra ela. Ela jamais perecerá. Governos vão e vêm, prefeitos vão e vêm, vereadores vão e vêm, pessoas nascem, crescem e morrem, mas a igreja do Senhor está aí, no mundo, apesar da pandemia. Ela não foi infectada pelo vírus, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Nada pode destruí-la ou vencê-la. Ela está segura nas promessas de Cristo, na palavra de Cristo. Ela jamais perecerá. Em sexto lugar, a igreja verdadeira é a única igreja cujos membros jamais perecerão. Uma vez que se tornem parte dessa igreja, os pecadores estão salvos por toda a eternidade. E de onde sai isso? É da própria boca do Senhor Jesus, da própria palavra do Senhor Jesus. Não é pelo que eu penso, pelo que eu acho, não é porque defende ou defendemos uma certa doutrina, mas é pelo que Jesus disse. Quero lembrá-los, nesse momento, da palavra do Senhor Jesus, quando ele disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Meu Pai que me deu vocês, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las à mão do meu Pai. João capítulo 10, versos 28 a 30, ele diz, porque eu e o Pai somos um, poder que está em Deus está nele, e ninguém pode nos tirar da mão do Senhor Jesus. Se alguém pensa, como crente, que pode perder a salvação, o problema não está na palavra de Jesus, o problema não está na doutrina, o problema é interno, é um problema de coração, é um problema de pensamento, é um problema de opinião. Mas aqueles que pertencem à igreja, que são crentes realmente nascidos de novo,
tem que tirar da mente que vão perder a salvação. Quem tem, não perde. E ninguém pode perder o que não tem. Salvo para toda a eternidade. Em sétimo lugar, a igreja verdadeira é a igreja que será realmente gloriosa no final de todas as coisas. Quando a glória terrena houver desaparecido, ela será apresentada sem mácula diante do trono de Deus. E é essa igreja que o Senhor Jesus quer vir buscar. A igreja sem mácula, a igreja sem mancha, a igreja sem corrupção, a igreja sem mentira, a igreja sem falsidade, a igreja sem hipocrisia, a igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Em oitavo lugar, a igreja verdadeira sabe bem usar o verbo exortar na sua vida diária. O versículo de número 11 aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 12, diz assim, capítulo 2, versos de 9 a 13, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos. Exortar do grego parakaleo, é chamar para o lado, é encorajar, é apelar de modo educado, carinhoso e respeitoso. Antigamente, quando eu era menino, eu sempre ouvia dizer o seguinte: nós estamos precisando de um pastor que exorte a igreja. O pensamento era que se tratasse de um pastor assim, bravo, um pastor que é isso? Mas depois que eu passei a estudar a palavra de Deus e ver a palavra no seu sentido original, eu percebi que exortar, por exemplo, não é nada de ficar zangado. Não é nada para o menino dizer assim: mãe, pai, por que o pastor está zangado assim? Como o menino disse para sua mãe e para o seu pai: parece que o pastor está zangado, o pastor parece que ele está aborrecido. Não exortar é: vem cá, chega aqui, vamos chegar junto. O que está havendo com você? Em que eu posso ajudar você? O que você está passando que está com esse comportamento? Chamar para o lado, encorajar, apelar de modo educado, de modo carinhoso e respeitoso. A igreja verdadeira também sabe usar o verbo consolar. Consolar, do grego, paramuteomai, que significa animar e confortar. Não desista não vamos parar no meio do caminho, meu irmão. A igreja não foi feita, não foi edificada pelo Senhor Jesus para viver desanimada, não. Levanta sua cabeça aí, vamos em frente, sai desse buraco. A gente tem que ter palavras confortadoras. Me lembro de uma irmã que foi visitar uma família que havia perdido um ente querido, os pais que haviam perdido um adolescente num acidente, e os pais estavam assim, chorando muito, como é normal, quem perde um ente querido. E a irmã, sem muita leitura, mas citou para aquela família o Salmo 23. E aí a esposa, a dona cá, disse: dona Joana, eu não sabia que a Bíblia tinha palavras tão lindas. Eu não sabia. A senhora me confortou muito neste momento com essas palavras. Salmo 23, uma leitura simples, mas objetiva, que levou aquela família a ser confortada. É assim, é o verbo consolar. Nós temos que consolar uns aos outros, confortar uns aos outros, animar. Vamos em frente, meu irmão, não vamos parar, não. Não é hora de parar, não é hora de desistir. A igreja está aqui para ir para frente. A igreja verdadeira sabe também usar o verbo andar. No original grego, o verbo andar é peripatel, que significa conduzir-se, andar justo e retamente, saber comportar-se bem. É o que nós chamamos de estilo de vida. Meus irmãos, se é uma coisa que a igreja de Jerusalém tinha, era estilo de vida. Aquele estilo de vida lá, que veio lá do tempo
de Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. De Noé. E Noé andava com Deus, tinha um estilo que enchia os olhos de Deus. E Deus então resolveu dar para Noé um grande projeto que não deu para os melhores engenheiros navais da face da terra. Mas Noé deu conta do recado e diz lá em Gênesis capítulo 6, verso 22, e Noé fez tudo quanto Deus lhe pediu para ser feito. Tudo direitinho, as medidas direitinho. E aí a arca foi um sucesso. A arca não afundou como o Titanic, mas foi feito como Deus pediu, porque Noé andava com Deus. Abraão andava com Deus. Pessoas que andam com Deus, meus irmãos, têm um comportamento diferente. Tem um comportamento atrativo para as coisas de Deus, para as coisas inspiradoras. Mas a igreja verdadeira também sabe usar o verbo chamar. No original grego, Paulo usa o verbo kalontos e kaléu, que significa chamar, convocar, convidar ou conclamar. Meus irmãos, a igreja, ela é convocada, ela é chamada. Como foi lido aqui agora mesmo, a igreja, ela está aqui no mundo para proclamar as verdades benditas do Evangelho. Ela está aqui, em primeiro lugar, para adorar a Deus, conhecer Deus e assim poder falar dele às pessoas que não o conhecem. É preciso adorar de verdade. É preciso, como disse Jesus, adorar em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quem conhece Deus numa verdadeira adoração, vai poder falar dele com tranquilidade, com facilidade. Eu perguntei recentemente a alguém, você gostaria de ouvir falar um pouco sobre Deus? Eu quero falar a você sobre Deus. E a pessoa disse, quero. E eu comecei a falar sobre Deus. Estou mantendo um contato com essa pessoa pelo Zap, falando sobre Deus, mandando mensagens sobre Deus. Você não pode visitar alguém, mas manda uma mensagem. Eu quero falar de Deus para você. Eu quero falar daquele que é a razão da nossa vida, que criou o céu e a terra, que é o Todo-Poderoso, e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, nós somos convocados, convidados, conclamados a sermos testemunhas fiéis da palavra e do Evangelho. A chamada de Deus, ela está, como diz aqui, associada com caris ou graça. Não é o caso de Deus nos escolher porque nos destacamos com nossa bondade ou realizações especiais. É pela bondade do seu coração que Deus nos chama. É porque, pela graça dele, nós nem merecemos nada. Mas, de repente, ele nos convocou e nós estamos aqui dentro da sua família, fazendo parte do plano de Deus, do grande projeto de Deus. Isso para nós, meus irmãos, é confortador. Nós sermos olhados por Deus como alguém que foi tirado lá da lama, lá do abismo, lá da perdição, e fomos lavados pelo sangue de Jesus. E agora, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, nós estamos aqui reinando com Cristo. Fazemos parte do Israel de Deus. A nossa chamada, vinda de Deus, está associada também com eirenes, com paz. Como disse Paulo aqui, paz que não é apenas ausência de problemas e provações, mas é tudo quanto contribui para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E, meus irmãos, quando Paulo fala de paz, ele está falando dentro de uma prisão. Ele está dentro de uma prisão. E fala sobre paz. Era como se ele quisesse dizer o seguinte: eu estou feliz na prisão. Eu estou feliz atrás das grades. E ele não só falou isso, não. Uma vez preso juntamente com Silas, ele e Silas estavam cantando até a meia-noite, lá em Filipos, cantando, louvando a Deus.
E o louvor foi assim, tão vibrante e tão maravilhoso, que Deus resolveu abalar os alicerces daquele presídio onde Paulo e Silas estavam, e foi o sinal para a conversão de um carcereiro, que nós chamaríamos de um terremoto abençoado. Porque quando as portas, janelas e tudo caíram por terra, o carcereiro disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E os apóstolos disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Um terremoto abençoado. Quem sabe, se não é exatamente isso que você está precisando na sua vida, um abalo, um terremoto, uma sacudidela, para você perguntar: meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Como Saulo perguntou: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu e você, meu irmão, nós fomos colocados aqui no mundo, e especialmente dentro da igreja, para sermos um diferencial, onde quer que nós sejamos. Seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja dentro de casa, seja no meio da parentela. Um diferencial. Pessoas diferentes. Pessoas para as quais a sociedade e o mundo olhando tem um prazer de imitar. Então, a nossa chamada, ela está associada com paz. Com paz. Esse bem-estar físico, emocional e espiritual, apesar da pandemia, que muita gente ainda continua em pânico, com medo. Tudo bem, a gente ter os cuidados necessários, para mim, sinceramente, hoje, os cuidados, os protocolos, o usar máscara, o lavar bem as mãos, o usar álcool gel, o evitar aglomeração, para mim é a melhor vacina. E tem sido a melhor vacina, enquanto a outra não chega, é a melhor vacina. Todo cuidado. Agora, ficar em pânico, ficar com medo, isso não. Essa chamada também, meus irmãos, essa convocação de Deus, ela está relacionada com koinonia, com aquela comunhão dupla, isto é, comunhão com Cristo e comunhão com o próximo. Nascido de novo, agora dá mais valor às pessoas do que às coisas. E como a igreja verdadeira, que nasceu lá nos primórdios, lá no primeiro século, como ela entendeu isso bem, como ela viveu a koinonia, ela viveu a comunhão com Deus e uns com os outros. Ela soube o que era chegar junto. Os apóstolos recebiam de muitos membros da igreja recursos de venda de propriedades. Eles colocavam aos pés da porta: use isso aí como vocês quiserem. Então, eles socorriam as pessoas. Ninguém passava necessidade, ninguém dizia que nada era dele. Por quê? Porque havia uma comunhão perfeita. É isso que a igreja verdadeira possui: koinonia, comunhão com Deus, com a palavra, comunhão com o Espírito, com o Evangelho, comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros. A verdadeira igreja também sabe usar muito bem o verbo operar, que aparece aqui no versículo de número 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, e recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E, meus irmãos, como isso está sendo necessário acontecer. Operação pela palavra. A palavra de Deus operando poderosamente nas nossas vidas.
fazendo diferença, a gente lendo em casa, meditando, ou estudando em classes, agora não, por causa da pandemia, mas quanto tempo nós estamos aí estudando a Bíblia em grupos, em classes, aprendendo para que ela opere em nós, para que ela faça diferença em nós, para que nós reconheçamos que precisamos melhorar, chegar junto e estarmos dentro do propósito claro de Deus, fazemos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e ela é agradável. Então, no original grego, Paulo usa o verbo energetai, de energel, que significa operar eficazmente ou poderosamente na vida do crente. A gente deixar a palavra de Deus fazer diferença na nossa vida. Para isso, a gente precisa ler diariamente, a gente precisa estudar, meditar. Meditação de cada dia, não é isso que Deus quer, eu vou fazer assim. Eu pensava que era assim, mas agora a palavra de Deus está dizendo para me fazer assim, e eu vou fazer do jeito que a palavra de Deus está pedindo. Eu preciso melhorar. Como disse Jeremias ao povo de Deus no passado, melhorai os vossos caminhos. A igreja verdadeira sabe usar também muito bem o verbo imitar, versículo de número 14, onde Paulo diz aqui, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, falando aos crentes de Tessalônica, imitadores das igrejas de Deus. Paulo usa o verbo aqui, mimeitai, de mineomai, que significa seguir o exemplo, fazer da mesma forma, proceder da mesma maneira, copiar o exemplo dado. Como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se é para imitar, vamos imitar gente boa. Se é para fazer diferente, vamos fazer como os diferentes fazem, diferentes e funciona. Eu não vou imitar gente ruim, não vou imitar gente que pensa errado, não vou seguir gente que tem opiniões contrárias à palavra de Deus. Eu vou imitar o que a igreja de Deus está me ensinando. Irmãos, fechando aqui, nós temos que saber imitar o exemplo das igrejas de Deus que tem parte com Deus, com o Evangelho de Cristo, a igreja verdadeira. É bom fazer parte da igreja de Deus, porque a igreja de Deus é verdadeira, que tem como fundador o Senhor Jesus Cristo. Igreja de Deus vive e prega o Evangelho de Cristo, e é fiel à Bíblia, é fiel à palavra. Igreja verdadeira tem um coração missionário, não tem barulho, mas tem conteúdo doutrinário. Igreja de Deus é igreja séria e comprometida com Deus e com o próximo, não importa o tamanho, não importa a extensão dos seus membros, se ela tem 50, se ela tem 20, se ela tem 100, 200, 1000, 10 mil, 600 mil, não importa. Se ela está comprometida com Deus, ela tem conteúdo doutrinário, é comprometida com o próximo, essa é a igreja da qual você deve fazer parte. Então, meu irmão, meu prezado ouvinte, não procure uma igreja que tenha o melhor louvor, ou um templo mais suntuoso, mais bonito, mais confortável, mas que tenha a melhor interpretação da palavra de Deus. Essa é a igreja que você deve procurar. É a igreja que vai satisfazer o seu coração. É a igreja que vai encher os olhos de Deus, que interpreta bem a palavra de Deus. Seja ele pastor, professor, irmão, não importa quem seja, interpretou bem, leu, meditou, interpretou bem, segundo o propósito de Deus, faz parte da igreja verdadeira. Igreja verdadeira, eu faço parte. E você? Se você faz parte, glorificado, bendito seja Deus. Se você não faz parte ainda,
você está convidado a fazer parte da igreja verdadeira. A igreja que prega e vive o Evangelho. A igreja que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. A igreja que testemunha do Evangelho, que faz as coisas como Deus gosta, que alegra o Espírito Santo, que não dá lugar ao diabo. A igreja que é sem mácula, a igreja que Jesus Cristo vem buscar. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino, o estandarte desta igreja. Levantemos sem temor. O estandarte da igreja. Você sabe o que é estandarte, né? Você levanta assim, tipo um banner muito grande. Você levanta essa. Isso aqui é a mensagem da igreja. Isso aqui é a cara da igreja. Isso aqui é a característica da igreja. É o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. Ela pertence ao Senhor. Ela está aqui para testemunhar das verdades benditas do Evangelho. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor, sendo um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Que bom, meus irmãos, que nós fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. Estamos hoje encerrando as celebrações desses 54 anos de história da Igreja Batista da Esperança, 54 anos de trabalho, de testemunho, 54 anos de desafios propostos, desafios alcançados. Tem muita coisa ainda para ser feita. A igreja tem que trabalhar muito, como diz a Bíblia,
ainda temos que estender as estacas por muitos lugares, até que Jesus Cristo venha e busque a sua igreja. Mas vamos continuar acreditando, trabalhando, porque a nossa missão é essa. Nossa missão é essa. Então hoje, à noite, irmã Jane, encerra, né, essas celebrações. Você está convidado, pode vir participar se quiser e pode acompanhar também online. Vamos orar? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, agora e para todo sempre.